E na freguesia, onde o Espírito Santo é o padroeiro, eu tenho 2 entrevistadas que já trabalham como artesãs, trabalhando nas coroas do Espírito Santo há mais de 40 anos. Eu tenho comigo Rosa e Lúcia, que são 2 irmãs e que já trabalham nesse trabalho fabuloso há muitas décadas. Mas o melhor de tudo nem é isso. O melhor disso tudo é que elas aprenderam com a mãe, que por sua vez aprendeu com a mãe dela. Ou seja, elas já estão na 3ª geração de um ofício, de uma arte, de algo tão significativo para os Açores. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E eu já preciso dizer, Rosa, que eu não conhecia esse culto ao Espírito Santo até os 38 anos. Mas a partir do momento que eu conheci, tudo mudou na minha vida. Ficou apaixonada? Fiquei apaixonada. É com vocês assim também, desde criança? Exatamente. Nossa, É uma paixão pelo trabalho. Sabe o que eu fico pensando? Enquanto criança, o que vocês ouviam em casa sobre o Espírito Santo? A gente sempre viu a minha mãe, a família foram devotos do Espírito Santo. E na 3ª vive-se muito o Espírito Santo. E a gente sempre vive e vivemos e continuamos a viver essa devoção ao Espírito Santo. É interessante, eu imagino vocês assim muito pequeninas em casa, as 2, porque vocês têm outras irmãs também, mas sobretudo vocês 2, não só rezando os textos, porque vocês rezavam também? Sim. E como é que era? Gostavam? Gostava. Que risada é essa, Rosa? Conta lá pra gente. Aldrabava, não? Da minha geração e as anteriores, era prática rezar-se o terço em casa. Claro que como crianças e já adolescentes, o terço acabava por ser enorme, era uma coisa grande, porque era aquilo muito repetitivo. Sim. Não era uma coisa que nós apreciássemos. Depois, mais tarde, que nós ficámos a perceber qual era o sentido do terço e o que rezamos pela boca fora e isso tudo. Agora, como criança, a imagem que nós temos é de ser uma coisa repetitiva. Quase que obrigação, né? Exatamente. E lembro-me perfeitamente, nós éramos 6 e estávamos a rezar o terço, porque rezávamos todos sempre em família. E os meus irmãos, depois começávamos enquanto a descer, ou a dar uma canelada um ao outro e não sei o quê. E lá ia a minha mãe, Ave Maria, já quando ela levantava mais a voz, ficava toda a gente em sentido, já estava tudo distraído. E esta é a imagem que nós temos de... Sabe que eu sou do Brasil e eu ria muito, porque na época que eu era criança, muito pequenina, se calhar eu não entendia. Começava a rezar o texto e acontecia essa mesma coisa. E você, o que você lembra ainda em criança? A Rosa já me falou que sentia ali na hora das orações não vou dizer um sofrimentozinho. É igual. É igual? Porque a gente rezávamos em família. Em família. E depois a gente todos participávamos dessas brincadeiras e tudo. Víamos. Às vezes os meus irmãos começavam até a fazer assim, a medirem-se uns aos outros, para se distraírem-se uns aos outros. Minha mãe depois levantava. Por que mediam? A título de brincadeira. Ah, ok. A ver qual era o mais alto. A ver... Já estavam a ficar meio Já percebi. Cansados. E depois começavam nas suas brincadeiras uns com os outros. Minha mãe, quando se apercebia, Ave Maria, mais alto, que era para chamar a atenção. Fazia bem. A mãe ainda está viva? Já não é? Mas deixou essa paixão para vocês. Vocês lembram da avó de vocês fazendo essas florzinhas? Sim. Lembra ainda? Ainda tenho uma vaga ideia de ver a minha avó fazer. Eu não. Você não, Rosa? Tinha anime quando a minha avó faleceu. Ok. Só me lembro da minha mãe. E quando é que vocês começam a fazer essas florzinhas como artesanato? Ou seja, quando é que essa devoção começa a transformar-se em negócio? Foi quase que intuitivo, né? Era uma coisa que já existia na família e aquilo... Desde sempre, o negócio é entre aspas, porque a minha mãe nunca explorou, ela pagava, ela cobrava Recebia, as sim. despesas e tirava algum para si, mas nunca explorou o seu trabalho em relação às outras pessoas. O facto das outras pessoas a querem pagar, ela nunca explorou muito, cobrava o dinheiro, principalmente das despesas, das alfaias, porque são coisas caras, mas nunca foi explorar muito. Nunca fez planeamento na sua vida
à conta daquele dinheiro. Vocês sentiam sempre que era mais a devoção do que o próprio dinheiro? Era? Sim, da parte da minha mãe e mesmo nossa. Você sabe que eu fiz... Já é um respeito e um amor grande pelo nosso trabalho, mas em relação ao Espírito Santo também. Vocês sabem que antes de começar o programa, eu fui aqui fazer umas continhas. E pelas minhas contas e pelo tempo que vocês já fazem isso, não estou falando sequer das gerações passadas, só vocês duas já fizeram pelo menos 1000 coroas. Bom, eu não estou falando de florzinhas, eu estou falando de coroas. Sim. E cada coroa deve levar ali... Não quero nem fazer essas contas, porque eu não sou matemática. Mas assim... É muito difícil. É muito difícil. Vamos falar desse processo, como é que faz? Como é que é o começo? É tecido? É tecido, cambraia. Cambraia. E depois é engomado, preparado, para depois então bater as flores, para ficar... Rosa, me ajuda, o que é bater as flores? Temos é um esta molde? Forma, exato, tem uma forma que é um molde e abatido num cepo de roseira, porque é uma madeira maciça, não pode ser qualquer um cepo para não amolgar. E faz esta florinha, mas ainda antes disso temos que preparar o arame, Que é uma coisa mais ou menos 20 centímetros, para depois se cortar, para cobrir com papel de seda, que é para fazer, nós chamamos os pazinhos, esses tronquinhos, os pazinhos. E depois é que vai ao processo da florinha. Ok. De Isto é um uma em trabalho uma. muito miudinho, porque vai muitas vezes à mão. Mas Vários processos. você sabe que todas as vezes que a coroa chega lá em casa, para mim é uma alegria, né? Mas eu tinha sempre a sensação de que compravam essas florzinhas nas lojas. Talvez no estrangeiro possa haver. Mas não aqui. Mas não aqui. E imagina que muita gente que está lá em casa nos assistindo, que vai receber uma coroa do Espírito Santo em casa, vai olhar essa coroa já de uma forma completamente diferente. Essa florzinha aqui específica passou pela mão da Rosa e da Lúcia. Nós aqui na Vila Nova, até mesmo as nossas jolas, Sim. há 2 anos nós enfeitámos uma coroa para a Ribeirinha, porque quem teve o Espírito Santo era uma moça aqui da Vila Nova. E as coroas da Ribeirinha não eram enfeitadas. E ela tinha muita pena, como conheci e sempre viveu com isto, da coroa que chamam das promessas não ser enfeitada. E então ela veio à nossa casa para enfeitar só uma coroa que era das promessas. Mas uma coisa é verdade, depois que a gente vê uma coroa toda enfeitada, a outra a gente já sente qualquer coisinha assim, que tá faltando alguma coisa. Quando vocês estão nesse processo, que é um processo trabalhoso, como vocês já falaram, Rosa, é muito trabalhoso. Vocês demoram quanto tempo para fazer uma coroa? Só para ter uma noção. Isto não é... Isto é separado Isto é o conjunto, durante o ano. Vou cortando o arame, depois vai-se... Vocês vão fazendo primeiro a produção das florzinhas. Depois prepara-se o plano e depois depois bate as flores. Assim, durante o ano. Bem, a gente está no carnaval, toda a gente lá nos bailinhos e tal, e vocês estão fazendo florzinhas. A gente está no Natal, vocês sempre a fazer florzinha. Vocês estão durante o ano a preparar isso tudo e a gente não tem nem noção. Ok. E agora para montar, é que não é muito tempo. Ou é? Vou preparando Vai antes montando, para vai-se chegar montando. ao dia. Estar os ramos prontos, porque depois faço tudo naquelas hastezinhas. Sim, faz o ramo. E depois é durante o tempo, durante o ano, vou preparando isto tudo. Meu Deus, que brutal. Para quando chegar ao tempo de as pôr nas coroas, já tenho os ramos feitos. E explica uma coisa. Teve alguma coroa que vocês fizeram? Porque vocês fazem basicamente juntas, né? Sim. O que vocês falaram? Essa foi a coroa da vida? Qual foi aquela mais especial? Eu acho que não, porque elas ficam todas iguais e os tamanhos são todos diferentes. Não acaba por ser nenhuma especial. Não teve uma que foi mais trabalhosa, Há não? umas que levam mais flores do que outras. Sim. Porque nós, no nosso império, temos atualmente, na nossa freguesia, temos 7 coroas e só temos a nossa, que é a mais antiga, que chamam das promessas, mas no fundo são todas de promessas. É a mais antiga, só tem 4 hastes, 4 bracinhos desses. Sim. E as outras é tudo 6, mas os tamanhos são variados. Sim. Não são todas do mesmo tamanho. O processo de arranjar as coroas é todo no conjunto e depois é tudo por medidas
mas dizer esta deu mais gozo, não, porque o trabalho acaba por ser tudo igual. O trabalho é tudo igual. Se vocês não fizessem coroas do Espírito Santo, essas florzinhas, se vocês não fossem artesãs, o que vocês seriam? Vamos começar aqui com a Lúcia. Como não? Se você não fosse artesã e fizesse as florzinhas, o que você seria? Eu sei que é uma pergunta difícil. Bordava. Fazia outros trabalhos, se não tivesse conhecimento deste. Mas você consegue se imaginar a sua vida sem as florzinhas? Você não dorme e sonha com florzinhas? Vocês não sonham com florzinhas? Não? Não sou. Com os tempos, sim, com os tempos. O que vocês olham para uma coroa e pensam qual é o resultado desse trabalho na mente de quem faz? É muito importante que vocês consigam compreender para toda a gente que está nos ouvindo. A percepção que vocês têm de uma coroa é completamente diferente de todos nós. É muito simples. É quando elas passam no caminho, Sim. onde vai uma criança com uma coroa, e que nós achamos que ela está a ser maltratada. Não é o nosso trabalho, é o respeito que se tem pelo Espírito Santo, por aquele símbolo. O que é ser maltratada? Fala para a gente. Porque pegam de qualquer modo, encostam assim, machucam. Há ali uma coisa que nós sentimos que toca cá dentro. Tanto trabalho que deu, tanto a fazer. E depois chegam ali e as pessoas olham para aquilo como se não olhassem. Eu concordo. Eu sei que isso acontece mesmo. E existe algum ritual? Porque quando vocês... Eu já entrevistei várias outras pessoas também que fazem alfininha ou que estão ligados também. Então, muitos estão lá a fazer os doces, por exemplo, estão a rezar o terço, ou estão a ouvir a missa, ou assim. Vocês têm algum ritual? Não. É só falando uma com a outra? Sim. É? Só falta isto, falta aquilo. Não, o ritual de fazer a oração no momento, não. Depois de elas estarem prontas, é que normalmente, porque ficam todas prontas, para depois ir levarmos a casa de quem tem as coroas todo o ano. É que normalmente acendemos uma velinha e então reza-se o terço ainda, em nossa casa ainda se faz isso. Antes dela ir para outra casa, Como despedida para ela ir para a casa de quem Ai, mas que coisa tão linda! Ficamos com esta coisa da minha mãe. Sua mãe já fazia isso? Sim, porque a artesã aqui era a minha mãe. A minha mãe é que foi artesã. Okay. Porque a minha mãe só não trabalhava só isto. A minha mãe das suas mãos fazia tudo e mais alguma coisa. E depois ela vai... E vocês ficaram com esse talento da mãe de vocês também, além das florzinhas? Você borda pelos vistos, não? Sim, e de algumas coisas. Mas depois também, como trabalhávamos fora, o tempo já não era o mesmo. A minha mãe era doméstica, trabalhava muito para fora, a sua vida inteira foi a trabalhar para fora. Fazer flores de outro estilo, e muito a trabalhar no Espírito Santo, e a bordar e isso tudo. A artesã, verdadeiramente, era ela e a sua mãe. Depois nós, como estávamos... Está a ser modesta. Está a ser modesta. Mas era. E depois, como nós trabalhávamos fora, depois só íamos ajudando quando chegávamos. A minha irmã agora está reformada, claro que trabalha mais do que eu nisto. Porque para além disto tudo, nós ainda que lavamos as nossas coroas. Porque elas chegam muito sujas. Sujas, porque é o ano todo, não é? Defumadas, Sim. muito defumadas. Umidade. Nós dizemos sujas, mas chegam muito defumadas, muito negras. E nós, com produtos aqui, as lavamos e oferecemos a lavação à nossa paróquia. Já esse é um outro trabalho também super complicado de fazer, que eu já acompanhei. Também é muito difícil. Não é um trabalho fácil de fazer. Não é fácil. Não. A gente que já faz aquilo com muito amor. Olha, vocês são irmãs, vivem juntas. Sim. A Lúcia me disse que não tem filho, pois não? Nenhuma. Nenhuma. Agora a pergunta que não quer calar. E já é mesmo uma das últimas perguntas aqui da nossa entrevista. A quem vocês vão deixar esse talento? A cultura não pode morrer. Isso não pode terminar com vocês. Da família, sobrinhas diretas, já temos uma que faleceu e as que estão não vão continuar. Não estão para aí viradas. E as sobrinhas que vieram para creche. Tenho uma que gosta muito, mas também tem o seu trabalho. Não parece-me que vai morrer aqui mesmo. Será? Pronto. Faz o desafio aí, aproveita o Planeta Mulher. Quem quiser está à vontade. Para quem que você vai passar ali o seu molde? Exatamente, precisa um molde, porque aqui estas
estes moldes parecem muito grandes, mas estão acrescentados, porque isto, à medida que se vai batendo, vai estragando. Ok. Isto estraga muito facilmente e não há ninguém que, ainda no tempo da minha mãe, ela procurou vários ferreiros a ver se fazia, mas ninguém consegue fazer uma forma. Porque quem fez esta forma à minha avó foi um parente dela, por sorte. Inventou a vez. Pois é isso. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nada disso. Como é que é o nome? A Rosa já falou? Sim. É um molde? É um molde das flores. Hoje em dia, os ferreiros que andam aí, chegamos a ir à Ribeirinha, chegamos a ir a vários lugares, ninguém consegue. Gostam muito de ver, mas não conseguem fazer. Rosa, muito obrigada por estar conosco. Nós é que agradecemos. É uma honra enorme estar aqui com vocês e conhecer um pouco mais desse trabalho. Muito obrigada, Lúcia. Primeiro pela simpatia e também por esse trabalho, que ele não se acabe aqui. E que esse programa possa ser, assim, um caminho para alguém aparecer e continuar, porque um trabalho como esse é a cara dos Açores. Tem que continuar. Muito obrigada. Nós agradecemos e boa sorte ao seu programa. Muito obrigada. Você não saia daí, porque o Planeta Mulher não acabou. Nós temos ainda mais vários outros blocos. Olha aqui, só nessa freguesia está cheio de mulheres, que é puro talento. Nós voltamos já já. De volta com o programa especial da Vila Nova, da freguesia da Vila Nova. Bom, se vocês acham que aqui nessa ilha tem mulheres que são muito capacitadas, que são mulheres proativas, vocês não entenderam nada. Eu estou impressionada verdadeiramente com as mulheres que eu começo a conhecer. E atenção, essa é só a primeira freguesia que nós estamos a correr. Eu tenho comigo agora aqui Conceição Oliveira. Bom, é até difícil fazer uma abertura para ela, porque ela é escritora, ela é mãe, ela é mulher, ela é uma pessoa que já foi presidente aqui da Casa do Povo, ela é uma mulher que participa de carnaval, ela faz os maios famosos aqui da nossa freguesia. Conceição, seja muito, 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 muito bem-vinda ao Planeta Mulher. É um muito para cada coisa que você faz. Muito obrigada e eu aqui agradeço o convite. Conceição, eu comecei a ler um pouquinho da vida de cada uma de vocês, porque o Vasco nos preparou ali uma lista de mulheres que fazem pela nossa freguesia. E eu fiquei mesmo assim, curiosa para saber quem é essa mulher. Se a gente pudesse começar essa entrevista com a própria Conceição me falando. Quem é Conceição? Olha, eu diria que eu sou uma mulher de 7 ofícios, porque eu comecei desde pequenina, nova e com 12 anos, a frequentar cursos de artesanato, que eu gostava muito da parte artesanal. E fui evoluindo, fui adquirindo formação nesta área, também participando de workshops e decoração floral também. Depois comecei a fazer bolos, durante 10 anos fui confeiteira. Falta falar isso. Okay. Fiz bolos de casamento, de batizado, bolos, pronto. Depois cansei. Também na altura nasceu uma menina, eu tinha 2 meninos, veio a Florinha completar o ramalhete e fiquei mais babada ainda do que já era, e então quis usufruir bem daquela experiência de ter uma menina que veio atrasada 13 anos. Ok. E então, é o melhor que nós temos na vida, atenção. Muito bom. E então suspendi essa parte de fazer bolos, porque também é um bocadinho... Era madrugadas e madrugadas, sim, né? Sim. Eu conheço bem essa realidade. Sim. Mas, entretanto, eu, bem novinha, também comecei a participar no apostolado da freguesia, distribuía os boletins paroquiais, depois passei a fazer parte integrante de movimentos, Conferência de São Vicente de Paulo, Legião de Maria, Cruzados de Fátima. Depois entrei para a catequese, onde fui 20 anos catequista. Bem, ela falou que era uma mulher de 7 ofícios, mas já vai aqui no 9º ofício ou 10º ofício. Essas são as mulheres da Vila Nova. E à mistura, umas pecinhas de carnaval, também escrevia às vezes umas rábulas. O que é rábula? É umas pecinhas de teatro mais pequenas, umas gracinhas, assim, não eram assuntos tão complementares como são agora. Sim. Eram menores e também para pessoal com menos tempo de decoração. Mas para as escolas escrevia marchas, fazia as letras, sou letrista também. Sabe o que eu estou pensando aqui? Então isso era assim,
qualquer coisa que existia na freguesia, falava, chama lá a Conceição para fazer. A Conceição aparecia lá para dar uma mãozinha naquilo. A Conceição dava uma mãozinha. E é com muito gosto que eu sei, eu já percebi que sim. Olha esse sorriso. E depois fui convidada para fazer parte aqui das direções. Durante 6 anos era um elemento da direção. E os últimos 3 fui presidente, portanto dei 9 anos da minha vida a esta casa aqui. Foi uma fase difícil? Foi uma fase difícil. Muito trabalhosa, pelo menos é garantido. Muito trabalhosa, e de enfrentar muitos obstáculos, porque não era aceite pela parte masculina uma mulher. Eu sou a primeira mulher nos Açores a entrar para uma instituição desta natureza, porque era até então dirigida só por homens. Não existia ainda a lei da paridade? Era não existia, com a cara e a coragem. 1994. Okay. Já vão lá 30 anos? Sim, faz este ano. Faz esse ano 30 anos. Quer dizer, fez já em janeiro. Fez já. Agora, no dia 9 de janeiro, fez 30 anos. Era uma época difícil. Difícil? Era. Mas você... Lutei. Eu tive, inclusive, alguns, porque isto era uma instituição que sócios mulheres, acho que só tinha 2 ou 3, se não estou em erro, eram homens. E a nossa lista ganhou só por 4 votos. Ai, aí mesmo é que deve ter sido difícil. Foi o mesmo o meu manifesto cultural, eleitoral para aquela altura, foi complicadíssimo. E tive um vizinho que foi à minha casa 4 vezes para me demolir da ideia de eu entrar para a direção, que eu não, na altura nem era para ser presidente ainda. Era só para fazer parte, eu era a diretora cultural, entrava na área da cultura. Ele foi lá à minha casa, primeiro porque aquilo dava muito trabalho. Claro. Que eu que deixasse, que não tinha tempo para aquelas coisas. Depois, às tantas, começa no outro dia a dizer que eu era uma mulher de família, mãe, de filhos, esposa, dedicada. E depois? Não ficava bem, ficava falada. E de maneira que foi andando, até que a última vez foi ter comigo e disse-me assim, já reparei que não consigo arrematar nada contigo, vai, mas peço-te uma coisa. Se vires assim alguma incorreção lá ou coisa, fecha os olhos. Isto foi a gota d'água. Porque eu não sou do tipo de pessoa de arcar com um trabalho em que eu já vou com a predisposição para fazê-lo mal feito. E eu disse-lhe a ele, desculpe. Você vai começar agora um outro... Você até agora veio lembrar para estar bem atenta ao que se irá passar lá dentro. E depois tive 6 anos e ao fim dos 6 anos fui presidente. Dei o meu melhor. Não sei se o público que assistiu ao meu trabalho é que poderá dizer se eu fui boa ou não, mas eu dei o máximo de mim. Naquela altura tínhamos aqui uma equipe de futsal, tínhamos um grupo de judo, tínhamos materno-infantil e médico de família, o folclore, tínhamos o folclore sénior e havia um folclore infantil que eram nas escolas, mas que era sob a alçada da Casa do Povo. Isto envolvia muita burocracia e dispêndio de muito tempo para gerir tudo isto. Nenhuma. Sabe, Conceição, eu acredito plenamente que tudo que nós fazemos diferente na sociedade, todas as vezes que nós somos precursoras de alguma forma em alguma situação, a gente muda a sociedade como um todo. Isso, tenho um orgulho enorme. Eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher nos Açores a estar, como já lhe disse, a presidir uma instituição destas, porque eu faço parte daquele leque de mulheres que dá a cara para a frente e que faz a diferença. Não me acomodo. Que maravilhoso. E a gente sabe que o equilíbrio entre homens e mulheres faz toda a diferença na gestão. E, infelizmente, até muito pouco tempo, menos de 5% das mulheres tinham cargos decisórios. E isso muda em tudo. Não queremos mais mulheres, não queremos mais homens, só queremos um mundo mais equilibrado. Exatamente. Né? Agora vamos falar de uma coisa que eu fiquei apaixonada desde a hora que eu cheguei. Que burrinho é esse que está aqui atrás? Que história é essa? Está toda linda lá, como o Planeta Mulher. Este burrinho eu filo já há uns 20 anos para aí, talvez. 20 anos? Talvez por uma dança, aqui, um bailinho de carnaval, aqui da Casa do Povo, que era do Rui Nogueira. Sim.
E ele, lá no assunto, levava uma borrinha. E ele foi ter comigo e dizer se eu não conseguia fazer uma borrinha. Será que a burrinha veio da Graciosa? Ah, esta veio de cá, esta é terceirense. Esta é Da Vila Nova. Da Vila Nova. E então fiz a borrinha e eles levaram a borrinha no carnaval. Eu nunca vi nada desse jeito. Eu sei que você também faz muitos maios. Pois a boneca é um exemplar daquilo que eu faço. E eu, perto da minha casa tem um senhor que tem um mini museu. Sim. E eu dei-lhe a borrinha para o museu. Disse, olha, põe lá a borrinha que não tem espaço para... Porque eles ofereceram a borrinha que a minha filha na altura era pequenina e queria a borrinha. Claro. Então, E brincou muito nessa borrinha? Andei muitas vezes lá em casa nos corredores com a minha filha sentada na Olha que borrinha. prestígio, já viu o que é ter uma filha que brinca com uma burrinha que depois foi para o museu? Exatamente. Coisas que só acontecem nos Açores. E então o tal vizinho pediu-me um dia que eu lhe fizesse uma bonequinha para pôr em cima da borrinha. E cá está ela. Fiz a borrinha. O meu marido na altura não tinha umas, vocês chamam galochas? Galochas, nós chamamos aqui galochas, há pessoas que chamam outro... Já aprendi, 10 anos de terceira. E o meu marido fez, porque na altura não encontrava assim umas pequeninas para ela, o meu marido fez, eu arrematei o restinho. Isso é uma família então de gente artista? Porque o marido também fazia uma... Sim, ele também faz muitos trabalhos em madeira, faz miniaturas, coisinhas em madeira. E durante muito tempo nós os dois tínhamos cartão de artesão. Ai, que engraçado. Mas por falar nisso, no marido, em ser artista também, ser artesão, como é que esse marido reage, você sendo a presidente aqui Não foi fácil. Casa? Não foi fácil também. Era uma época muito desafiadora em quase todas as áreas, né? Mas eu tenho um marido que é assim. Eu tenho a energia toda, eu sou o mar em maré alta e ele é o mar em maré baixa. É o equilíbrio perfeito. E quando eu digo sim, ele diz não. E quando não, é ao contrário. Mas os opostos atraem-se. É o que acontece. Ele não me corta as asas. É um marido que eu tenho que às vezes pode dar a primeira reação dizer isso agora achas? E eu... Ele também sabe com quem casou. Amadureço a ideia e se é uma coisa que eu gosto, eu vou em frente e digo assim, às vezes eu digo-lhe assim, parece que ainda não me conheces. Ao fim de 45 anos de casamento. Mas ainda tem isso, né? Tem que isso. Hoje, ainda esses dias eu estava vendo um estudo que fala que acima de 90% dos casamentos de 10 anos para cá em Portugal, eles terminam. Terminam, E a gente sabe que também o levar um casamento durante 10 anos, muitas vezes a mulher segura muito também. Tem uma responsabilidade. E as pessoas às vezes perguntam qual é o segredo. Era a próxima pergunta. Olha, já estou a dizer. É assim. Eu não posso perder uma oportunidade dessa, porque eu só tenho 10 anos de casada. Eu ainda tenho mais 35 anos para chegar a você. Só seja. É assim. Não sai daqui sem a minha receita de forma nenhuma. Vou levar a receita de ter 45 anos de casamento da Vila Nova. É assim, a minha receita é esta. Eu mando 50% e ele manda aos outros 50%. Porque ele gosta de mandar, mas eu também gosto. Pois claro, isso aqui é sabedoria. E eu não abdico dos meus 50% em nada. Mulheres do planeta, atenção, assim. a Conceição, a presidente da República, rápido. E depois, em relação à presidência, ele também ficou assim um bocadinho apreensivo, era com medo do trabalho. Sim. Ele não pôs em questão a minha competência, claro. Mas ele disse, isso vai-te acarretar, disse, olha, só experimentando é que posso ver. De maneira que foi assim, e depois ele correu bem e eu até tive que lidar, porque enquanto eu era presidente, eu era catequista, eu era da redação e cartório da igreja, eu 15º ofício, 16º. E na altura fiquei grávida também para a minha filha e isto tudo envolvido, tive e uma doença da minha mãe que foi terminal, que faleceu também. Faleceu, eu entrei para a Casa do Povo em janeiro e ela faleceu em julho, mas entretanto eu tive que andar com ela em muitas consultas e dar assistência, porque é assim mesmo.
Mas depois correu tudo bem e o primeiro ano é que foi assim mais difícil, que é a adaptação. Depois encaixa-se, a gente já sabe que aquilo é uma repetição, cada ano uma repetição, às vezes com alguns problemas novos, mas vamos... Conceição, eu vejo você tão envolvida em tudo aqui nessa freguesia e é quase impossível a gente não terminar essa entrevista com a seguinte pergunta: o que significa a Vila Nova para você? É a minha terra natal, porque foi aqui que eu nasci e que eu defendo com todas as forças que tenho. Tenho muito orgulho e digo assim, eu sou, porque quando se conta uma anedota, dizem assim, um português, um francês e um inglês. O português é que leva a melhor. E eu então digo assim, eu sou muito sortuda porque eu sou da Vila Nova, sou da Terceira e sou portuguesa. Ei! Não tem erro. Não tem erro aqui. Eu sou como o Dona Ninho, não é 2 em 1, eu sou 3 em 1. É 3 em 1. A mulher também que tem... Quantos ofícios? A gente contou lá para os 15 ofícios. É claro que tem que ser mais do que... Em respeito ao carnaval, estava-me a perguntar há bocado, não é? Ainda tem isso. Ainda tenho isso. Já fui como dançarina, já fui como intérprete no assunto e já fui na parte musical a tocar acordeão. O que ainda vem por aí? Eu gosto sempre de aprender e para mim nunca está nada encerrado. Eu tenho sempre muita coisa a aprender. Ainda hoje aprendi uma coisa na televisão que gostei imenso e vou partilhar com estas pessoas aqui presentes. É que o primeiro rei de Portugal, nós aprendemos que foi Dom Afonso Henriques. Mas primeiro que ele, a sua mãe é que foi a monarca, a rainha, a primeira... Portanto, quem reinou primeiro foi uma mulher. Pois, por acaso eu sabia. E hoje aprendi isso. Também é cultura. De maneira que, olha, estou aqui para o que der e vier. Enquanto tiver dias, enquanto tiver saúde, é buscar sempre a vida, não é? Sempre. Conceição, nem nos meus melhores pensamentos eu podia imaginar uma entrevista tão alegre, tão cheia de energia como a sua. Muito obrigada por estar aqui no nosso planeta. Eu aqui agradeço. Muito obrigada por... Eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras mulheres. Assim eu espero. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Acha que terminou, né? Não, ainda tem uma fila. E são todas daqui, da Vila Nova. Nós voltamos já já.